Oi, tudo bem? Muito bom ter a sua companhia em mais um episódio do podcast Empreendedorismo e Gestão de Negócios. Hoje o papo é sobre tecnologia. Estou aqui na Boa Terra, estou em Salvador, Bahia. Acabei de participar de um evento muito bacana da Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos, a Anshan, e o papo aqui foi inovação e tecnologia. Eu falei um pouquinho sobre cuidar do ambiente para a tecnologia acontecer, a inovação acontecer, e tive o prazer de conhecer um cara que, muito gente boa e super competente, o Luiz Ligório. Ele é CTO da IBM, Chief Technology Officer, né? Melhorar essa pronúncia aí depois. O Luiz está aqui comigo e a gente vai trocar um papo nesse episódio de hoje. Luiz, primeiro, adorei te conhecer, cara. Aprendi muito na tua palestra e principalmente você falando ali de cognição, de inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do como é que você está vendo isso chegando para o mundo dos negócios, para o varejo, como isso é moda, não é moda, e o que tem de prático realmente, como os negócios podem tirar proveito para melhorar a experiência para o cliente. Pessoal, Luiz Ligório, primeira coisa, Fred, obrigado aí, foi um prazer te conhecer, hoje foi muito bacana, eu também aprendi muito com você. Eu acho que é o que eu falei hoje para você, que é destino, né? A gente se conheceu ontem, já aprendeu muito junto e tenho certeza que vai ter muita coisa aí para frente para a gente compartilhar e crescer junto, né? Acho que é buscar propósito comum. Vamos lá, falar um pouquinho de tecnologia. O ponto principal que eu vejo hoje, primeiro ponto, não tem volta. Transformação digital, que a gente fala, já aconteceu e não tem o que se escapar disso. Então, você tem que pensar em como usufruir de tudo isso da melhor maneira. Transformar digital não é você estar no Facebook, você está na web, né? Você tem uma app. Como você pensa no seu modelo de negócio, você usar tudo isso para trazer valor para o seu cliente, para o seu usuário, para o seu funcionário, para que problema você quiser resolver. Eu gosto, antes de falar de tecnologia, não tem sentido falar de tecnologia ou solução se você não falar de problema. Então, problema é como você resolve um problema. A tecnologia possibilita muita coisa. Então, ela é um fim e um meio para conseguir te ajudar a atingir seus objetivos. E até você falou na tua palestra, que eu achei interessante, essa questão de você ser apaixonado pelo problema e não pela sua solução. É isso mesmo. Eu falo muito lá na IBM, que vamos deixar a computação cognitiva, que é algo que a gente lançou, que é o Watson, que é o nome da tecnologia, é algo bacana. Então, vamos parar de ter paixão pelo Watson, pela tecnologia, porque isso vai mudar, todo dia muda. Então, quando a gente tiver paixão real pelo problema, pelo nosso cliente, aí é sincero, a gente vai ganhar fidelidade, vai ganhar lealdade e vai realmente resolver um problema. A gente tem que pensar hoje que nem uma startup. A startup, ela tem uma ideia, e quando ela tem ideia, ela acha que é a melhor ideia do mundo, que ela resolveu o mundo e aquilo vai virar o Facebook, o próximo ao Facebook. E aí ela começa a ver, ela vai pesquisar no mercado, ver que com o cliente, ver que aquele problema não é tão relevante. É relevante o problema que ele está resolvendo? Não é. E ela vai pivotando a ideia dela até que a ideia dela fica bacana e ela vinga, né, e cresce. E tecnologia vem ajudar, a tecnologia vai possibilitar ela conseguir rapidamente testar um novo modelo de negócio, mudar a baixo custo. O principal viabilizador da tecnologia, que já é básico hoje, que trouxe essa possibilidade de a gente testar e a gente errar rápido, para mim é cloud. Cloud, como eu falei hoje na palestra, não é nuvem, não é armazenamento na nuvem, é mais que isso. Isso aí é funcionalidade, né? É possibilitar novos modelos de negócio. Eu consigo testar, prototipar, criar um MVP, um produto mínimo viável aí rapidinho. Deu errado, eu troco, não investi muito. E aí você consegue crescer rapidamente. Você consegue inovar. No passado, para inovar, você tinha que fazer um projeto de 2 anos, você ia fazer você ia pôr um monte de premissa para saber quanto que você ia ganhar. Era um monte de premissa que, de certa forma, não se consolidava lá na frente, porque o mundo muda. Hoje, não. Você tem uma ideia hoje, amanhã você começa a fazer um protótipo, amanhã você leva para o seu cliente testar, amanhã você percebe que está errado, que aquilo não resolve o problema, aí você aprende, aí até você chega na ideia correta. Então, tecnologia veio para ajudar, gente. Mas se você não conhecer seu cliente, não tiver qual a forma que você vai vender para ele, se o modelo de negócio é adequado, se seu conhecimento, seu time, os talentos que você tem dentro da empresa são adequados para suportar aquilo. O talento é uma das coisas mais importantes. Qualquer startup hoje, 50% eu acho que é a ideia, 50% são os talentos, não tem jeito, né? E aí, hoje a gente fala, o que está acontecendo no mundo? O mundo está inundado de dados. E eu falei na palestra hoje que se a gente quer suportar 9 bilhões de pessoas em 30 anos, 25 anos, aí que seja, a gente vai ter que mudar, vai ter que trazer mais inteligência. Os dados estão aí, de forma não estruturada, na rede social, numa imagem, num vídeo, né, num áudio.
mais os dados estruturados que eu tenho dentro de casa. Se eu quero tirar a inteligência, eu vou ter que processar tudo isso, de uma maneira muito mais rápida para suportar esses 9 bilhões de pessoas. Vem novas tecnologias para processar dados. Dado, para mim, como você falou, é o novo petróleo. O petróleo não tem valor se não for refinado, e o dado tem que ser refinado. E hoje, o que veio para suportar isso é a computação cognitiva, que é como conseguir processar um volume absurdo de dados não estruturados e trazer insights para a gente, além de trazer engajamento e experiência do usuário. Ô, Ligori, e tem uma coisa que você falou que eu achei muito bacana, se fala muito em bot hoje, quando se fala em inteligência artificial, o bot é o que aparece em primeiro lugar. E você falou sobre a diferença entre o que é o machine learning, ou a cognição da tecnologia lá, e a árvore de decisões. Então, explica um pouquinho isso, que eu achei super interessante, porque o Watson, inclusive, você apresentou ao vivo lá, e é muito interessante como a máquina vai aprendendo e essa diferença do que é cognição e do que é árvore de decisão. Vamos lá, quando a gente fala de um bot, hoje está na moda, né? Todo mundo quer ter um bot. Eu posso colocar lá regras. Quando eu falo de uma árvore de decisão, são regras. Se eu perguntar isso, ele vai responder aquilo. Que é o mundo como foi tratado até hoje. Tratar o mundo como se ele fosse determinístico. E o mundo é probabilístico. Tudo que eu respondo, que eu falo, eu tenho certeza, eu tenho 99% de chance de dar certo. Um sistema cognitivo, ele trata como probabilidade de tudo. Então, um bot cognitivo, o que ele é? Você não precisa... Você vai falar, eu estou falando, o assunto é esse. Se ele me perguntar com essa intenção, alguma pergunta, relata isso, ensina para ele qual que é a resposta. Você pode perguntar diferente, tem algoritmos de machine learning que vão aprender das várias formas que você perguntar em linguagem natural, como se fosse humanizar aquilo, né? Você tem que humanizar para parecer que é um ser humano do outro lado, e ele vai te responder, ele vai aprendendo com você. Ele é igual uma criancinha. Quando a criança nasce, ela não tem educação. O sistema cognitivo é igualzinho, ele é uma criança com alto potencial, alto QI, vamos falar assim. Aí depois, ela aprende como? Ela tem inteligência, criança, um sistema cognitivo tem algoritmos, machine learning, deep learning, o que seja. Aí ele vai aprendendo com o tempo através da interação. A criança também, ela vai falar com o professor, com o pai, ele vai pegar um expert num assunto, por exemplo, que seja medicina, aí ele vai começar um expert a ensinar para ele. Aí ele vai, cada interação que ele vai tendo, ele vai aprendendo, e ele aprende através do erro. Então você dá um feedback para ele, para a criança, você errou na prova, faz a segunda, vai fazer a correção da prova, aí a criança vai aprender. Ele é a mesma coisa, ele respondeu errado, você explica, você errou, e ele vai diminuir a probabilidade daquela resposta. E aí ele vai aprendendo com você. Se não ensinou, você ensina ele novamente. E ele vai... O mais bacana é o seguinte, você ensina uma coisa para ele hoje, depois de N interações que as pessoas estão interagindo, ele vai aprendendo, tem grande chance de você perguntar uma coisa e ele responder diferente, igual uma criança. Vira adolescente, ele vai aprendendo, vai tendo as experiências dele. Então, qual que é o foco em volta que tem tudo isso? A gente codificou, modelou o cérebro humano. O cérebro humano, ele aprende dessa forma, através dos sentidos, né? Do que ele ouve, o que ele fala, o que ele sente. Ele gera hipóteses e ele aprende com feedback. Você fala, está errado, está certo, ele vai aprendendo. O sistema cognitivo é a mesma coisa. Ponto importante, ele não é, eu falei hoje lá que a maior confusão ele é oráculo, ele sabe tudo, não. Cada um pode ter seu sistema cognitivo. Então, você vai ter... Ele sabe o que você ensina para ele e a partir dos aprendizados das interações que passam a acontecer a partir daí. Isso mesmo, ele vai aprendendo, você vai dando feedback para ele e essa resposta não me atendeu. Aí a próxima vez que ele for responder, talvez ele vai buscar outra resposta. Ou você vai perceber que você nunca ensinou aquele assunto para ele. Se você não ensinou, não tem jeito, você tem que ensinar. Dá exemplos, a gente começou a ensinar na área de oncologia, então ensinou câncer para ele, e aí o ponto é, um médico ele consegue ler 50 artigos, 100 artigos de pesquisa do mundo. O Watson, a gente ensinou a ler um artigo médico de oncologia, então ele lê todos, gente. Quem é uma pessoa, ser humano, e consegue ler tudo? Ele vai substituir o ser humano? Não. Ele vai ser um advice para o ser humano tomar decisão. Então, a gente está ensinando direito para ele, a gente está ensinando a parte de call center, tem grandes call centers estão usando ele. Todo trabalho repetitivo, a gente pode ensinar para ele, ele vai automatizar. Por isso que eu acho que as profissões estão mudando, né, gente? Eu falei lá na palestra que eu acho que vão sobrar 3 profissões. As profissões de criação, as profissões de interação com pessoas, né, mas não a interação básica, né, uma interação com conteúdo, e a profissão de resolver problemas complexos. Fora isso, a gente consegue automatizar, e uma das tecnologias que veio, eu gosto de brincar de falar que veio salvar o mundo, porque o mundo está mudando, e a gente tem que alimentar 9 bilhões de pessoas, tem que duplicar a fabricação de comida para essa turma. Uma solução para ter insights e saber o que fazer é a computação cognitiva. Como tem outras, tem a impressora 3D,
agora está vindo computação quântica, está vindo umas coisas novas aí. Mas isso que eu estou falando, nada é futuro e está acessível com qualquer pessoa. Então, desde uma startup consegue usar, até um grande cliente vai poder usar, está disponível, a IBM disponibilizou isso para todo mundo. E qual é o link que, para ter acesso, você passou um link bacana na palestra, que a pessoa pode ter acesso a essas soluções da IBM? A gente pegou nossas soluções todas e colocou na nuvem. Aí você vai pagar por uso, uma plataforma de inovação que chama Bluemix. Então é bluemix.net. E você entrar lá, você vai poder usar, prototipar tudo que você quiser. Você tem todos os nossos produtos, a gente pôs lá dentro. Tem desde produtos não cognitivos, como o Watson lá, o cognitivo está lá. Então tem são serviços, são APIs que a gente chama, né? E você programa em qualquer linguagem, ele já tem muita coisa pronta, então você tem serviços cognitivos de análise de personalidade, análise de tom de uma conversa, ouvir o ouvido, né? Então você vai falar, ele vai entender o que está falando, ele vai te responder em linguagem natural. Tem serviços para fazer conversas, fazer bots cognitivos, não árvore de decisão. Tem serviços para fazer comparação de vários parâmetros e ele te dá uma melhor solução em cima daquilo. E aí você constrói a sua solução. O ponto é, a inovação vai vir da combinação de vários componentes de tecnologia, mas lembrando, gente, tecnologia não tem sentido se não resolver um problema e se não provocar uma experiência bacana para o meu cliente, meu usuário, meu funcionário, quem quer que eu seja. Ligório, obrigado pela participação. Assim, foi muito massa te conhecer. Aquilo que você falou lá, né? A gente vem para um evento, não sabe o que é que vai encontrar lá, está longe de casa, longe da família. E aí, quando a gente encontra gente, tipo você, energia boa, generoso, compartilha o que sabe, aí torna o negócio de estar longe de casa, longe da família, menos difícil, cara. Então, adorei. Eu acredito que eu sempre penso assim, em qualquer lugar que eu vou, mesmo que eu acho inicialmente, vai ser ruim, eu sempre acredito, alguma coisa boa vai ter. E a coisa boa foi te conhecer, cara. Valeu, meu. E hoje eu pratiquei o Human Learning, né? Porque você ia falando, eu aprendi um monte de coisa, então minha próxima palestra vai ser muito melhor do que essa, porque eu aprendi um monte de coisa contigo. Então, obrigado. Você que está ouvindo aí o podcast, eu vou botar o link para acessar lá a plataforma da IBM. E obrigado pela tua companhia. Até a próxima com mais um episódio do podcast Empreendedorismo e Gestão de Negócios. Valeu! E aí, gostou? Quer comentar o episódio de hoje? Então me marca em sua rede social preferida. O meu perfil é Fred Alecrim. Se quiser sugerir algum tema ou fazer alguma pergunta, manda um e-mail para fredalecrim@fredalecrim.com.br. Se você ainda não assinou esse podcast, vai lá e assina, porque assim você não perde nenhum episódio. E claro, compartilha nas suas redes para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal. Se você quer mais conteúdo, acesse o meu blog fredalecrim.com.br e assina também o meu canal no YouTube, youtube.com/fredalecrim. Obrigado pela sua companhia, forte abraço, sucesso, valeu!